paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 2 de maio de 2024, quinta-feira, quero compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz assim: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas palavras foram ditas por Moisés a Josué antes dele partir e Josué continuar a liderança para a travessia da nação de Israel rumo à terra prometida. Aqui, Moisés ele promete para Josué que o Senhor estará sempre adiante dele. E o mesmo Deus que ficou com Moisés em toda a travessia do deserto, que atravessou juntamente com Josué e aqueles milhões de pessoas o Rio Jordão, é o mesmo Deus que hoje também está na nossa frente. Se nós temos Jesus, se Ele é o nosso Salvador, as promessas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, também pertencem a nós. O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. E é por isso que não precisamos ter medo e não precisamos nos desanimar. Paulo, ele diz para nós que Jesus, ele nos deu um espírito de ousadia e não um espírito de medo. Espírito de ousadia para poder vencer o mundo, para viver alegre, grato, mesmo nas tribulações. Mesmo nesse mundo sombrio e perdido, que muitas vezes gera uma instabilidade muito grande para a nossa vida. Nós, crentes, precisamos olhar para Cristo, olhar para o que a sua palavra nos diz. E se Ele nos disse que Ele é o Deus Emanuel e que Ele estaria conosco em todos os momentos, é porque isso é real. Independente da circunstância do mundo, independente do que os outros pensam, do que as pessoas falam, do que a mídia e a rede social diz. Nós temos Jesus e nós precisamos crer naquele que é a palavra de vida eterna, naquele que era e o que há de vir, aquele que é uma verdade absoluta, independente se você crê ou se eu creio ou se ninguém crê. Ele simplesmente é. Ele é aquele que se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Ele é o que é. Ele é o grande, ele é o eu sou. A meditação de hoje diz: Deus Pai nos dá a força e o entendimento necessários para vencermos nossos desafios diários. O que nós precisamos para vencer esse mês, para vencer o dia de hoje, é o Senhor. É crer que Ele está à nossa frente e que por mais difícil que seja, Ele dará a direção correta que precisamos seguir. Precisamos ter fé, precisamos crer no que a palavra do Senhor diz para o nosso dia de hoje. Não coloque a sua confiança no jornal, na estatística, na probabilidade, no que a economia diz. Precisamos olhar para o mundo, viver a realidade do mundo, porém a nossa esperança, a nossa confiança não deve jamais estar alicerçada nesses pontos. Precisamos olhar para o fogo consumidor, para o grande eu sou, para aquele que é soberano, que é onipresente, que é onipotente e que sabe de tudo o que acontece. Ele vê tudo, ele me vê, ele vê você, ele vê a situação de onde estamos vivendo, como são as pessoas, a situação, a circunstância que estamos nos relacionando com as pessoas, vê as partes boas e as partes negativas. Precisamos pedir força para Deus, entendimento para Deus, discernimento, para podermos viver e atravessar os dias da forma mais tranquila possível, com ânimo, sem medo, sem desânimo e sem temor. Temor apenas a Deus, que é o grande da nossa vida.
que é o que diz quem ele é, e ele sabe de tudo que vai acontecer hoje e nos próximos dias. Confie no Senhor. Não sofra por antecedência. Não coloque todas as suas angústias e todas as ansiedades em si próprio. Coloque com aquele que quer dividir com você. Pois é Jesus que quer dividir o nosso jugo, o nosso fardo. E Ele quer que nós carreguemos o fardo dele, que Ele mesmo diz, que é leve e que é suave. Quantas pessoas estão sofrendo além do necessário? Quantas pessoas estão carregando um fardo que não precisa carregar, por falta de confiança em Deus, por achar que está tudo nas suas próprias forças? Mas Jesus hoje, Ele está dizendo para nós que Ele está conosco e que Ele não quer que carreguemos esse fardo sozinho. Divida com Jesus e siga confiante que Ele tudo fará na nossa vida. A leitura bíblica de hoje encontra-se em João 1, que é um evangelho maravilhoso. A Bíblia, se ela fosse apenas o evangelho de João, já valeria a pena, pois é um evangelho que fala da profundidade do amor de Deus, da profundidade do evangelho de Deus. É maravilhoso e eu quero compartilhar o primeiro capítulo, onde eu quero ler o versículo 1 a 5 e depois o versículo 14. Mas o primeiro capítulo de João é esplêndido, é fabuloso, é maravilhoso e é emocionante. Vale a pena ler e meditar inteiro nele. Convido a todos, após o devocional, ler total o capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez a carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É muito interessante ver a forma como João inicia a biografia de Jesus. João, ele remete a Gênesis, ele remete à criação do mundo, e ele diz que Jesus era o Verbo, era a palavra que estava presente desde a criação. E que foi ele que trouxe luz às trevas. E que foi por meio da tua palavra que tudo foi feito. E milhares e milhares e milhares e milhares de anos após a criação do mundo, o Verbo que já existia, que era a palavra, que era a luz no mundo, se fez carne. E veio como o Filho de Deus, Jesus. Olha como Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para nós, para nos ensinar sobre o reino de Deus, sobre todas as coisas que o ser humano precisa para viver aqui e para viver além, que é a eternidade. Deus, ele não nos fez para viver 80 anos, 100 anos aqui na Terra. Deus, ele nos criou para a eternidade. E é maravilhoso meditar no Evangelho de Jesus. E Jesus nos convida para entender que ele é Deus e que ele veio para nos dar a verdade, vida em abundância. Que hoje você possa meditar na palavra do Senhor e crer que ele é Deus e que ele está conosco. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.